Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, ele é sempre bom, gente. Apesar de... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Ordaleia, minha prima abençoada. Bom dia, Wesley. Bom dia, o pessoal aí do Centro de Recuperação Resgatando Vidas. Que alegria ter vocês aqui. Que alegria. Bom dia, Vera. Ah, que Deus bom, né? Apesar de nós, gente, Ele é bom. Esse é o tempo da graça, né? Tudo que Deus faz, Ele olha para Cristo. Ele olha por aquilo que a cruz já fez. Ele não olha para nós, gente. Então Ele é bom apesar de nós. Ele não é bom por causa de nós, de alguma ação nossa. Deixa eu baixar aqui. Ele é bom apesar de nós. Independente de nós, Ele decidiu ser bom. Ele decidiu nos amar primeiro, gente. E a gente precisa compreender isso. Você quer ter uma relação maravilhosa com Deus? Acabe 100% com a meritocracia. Acaba com a meritocracia. Não pense que é alguma coisa que você faz e Deus reage às suas ações. Não. Não é assim, gente. É o contrário. Deus já fez e nós reagimos. Então, às vezes, enquanto você está procurando uma resposta de Deus, o mesmo Deus está procurando uma resposta. Olha o que Satanás conseguiu incutir na mente do cristão, né? Esse engano, esse pequeno engano, da gente pensar que Deus faz a partir de nós. Não, Deus fez a partir da cruz. Então, tudo que acontece hoje na sua vida não é porque você fez alguma coisa e Deus reagiu às suas ações, não. Tudo que acontece na sua vida hoje, inclusive você existir, você nascer, você viver, é porque Deus fez. Deus deu o Filho dele naquela cruz por nós. Querido, é tão revelador quando você compreende a nova aliança, quando você entende a nova aliança. É tão revelador quando você sabe que você está vivendo o tempo da nova aliança, o tempo da bondade manifesta de Deus nessa terra. Isso muda tudo na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, na nossa forma de crer, na nossa forma de cantar. Você começa a perceber que até em hinos que a gente canta, não era para a gente cantar. Porque tem muitos hinos que eles são meritocráticos, tem muitos hinos que expressa a Deus o que Deus já fez, que tenta falar para Deus fazer o que Ele já fez. Tem muitos hinos que enaltecem a gente, sendo que, na verdade, tem que enaltecer a graça, enaltecer a cruz, enaltecer o Espírito, enaltecer o Senhor. E por aí vai. Muda muita coisa, gente. E eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu vou falar isso numa linguagem aqui que todo mundo entende. Todo mundo entende. Eu vou ser sincero para vocês. A partir do momento que você começa a entender a nova aliança, que você começa a estudar a nova aliança e ver que faz sentido a nova aliança, você precisa de ser, assim, eu vou falar para você entender, tá? Para você entender. Quando você depara com a nova aliança, bom dia, Wagner, que alegria tê-lo aqui, bom dia, Fábio, bom dia, Meire. Então eu vou falar algo aqui para você entender, só para você entender. Mas quando você depara com a nova aliança, quando você começa a estudar a nova aliança, algumas coisas precisam acontecer na sua vida. E uma delas é que você precisa continuar estudando. Você não para tudo. Ou você continua dedicando, buscando, aprendendo, para que você vá desconstruindo. Porque a nova aliança, gente, ela desconstrói muita coisa. Quem está aqui com um tempo comigo me assistindo, sabe do que eu estou falando. E tem algumas coisas que são até um pouco mais difíceis de desconstruir. Então, uma coisa que a gente precisa, quando você depara com a nova aliança, você precisa fazer o que eu fiz. Continuar estudando. Porque é muita coisa que a gente precisa desconstruir, gente. É muita coisa. Quem está mais tempo comigo sabe do que eu estou falando, do que vai sendo desconstruído. Desconstruído.
Então a primeira coisa que a gente precisa estar atento é isso. Eu estou pronto para desconstruir? Eu estou pronto para recomeçar, para aprender de novo? Ah, eu não estou pronto. Então fica na religião, fica na meritocracia, fica na velha aliança, fica nesse modelo antigo e tradicional do que você aprendeu. Ah, não, pastor, eu quero dedicar meu tempo, eu quero aprender esse novo de Deus aí. Não entendo muito porque que esse novo veio de última hora assim, por que está acontecendo, por que Deus permitiu eu aprender tanta coisa que de fato é diferente. Eu não entendo porquê, e às vezes eu tenho até dificuldade nessas respostas, mas ainda assim, pastor, o que você me ensina, o que você fala faz muito sentido. Estou mexendo aqui, gente, mudando o hino aqui. Então, assim, eu vou mergulhar nesse ensino, sim. Eu vou estudar sobre isso. Pronto. Você já derrubou uma muralha na sua vida. Porque, primeiro, muitas pessoas não gostam de estudar. Seja no secular, seja a palavra de Deus. E segundo é que você está decidido a desconstruir. Agora, um outro ponto que eu falei que ia falar aqui, não falei ainda, que às vezes soa até um pouco assim, sei lá, que parece meio que uma soberba, né? Mas não é isso que eu quero dizer, meio que orgulho, não é. Mas quando você começa a estudar a Nova Aliança, você começa a perceber que você tem que ser chato. Não chato com as pessoas, chato com você mesmo. Eu vou usar uma palavra agora mais bíblica, você precisa ser radical. Você precisa ser radical. Senão, querida, ela não entra. E é sobre esse radicalismo que eu quero falar um pouquinho aqui hoje. Quero que você entenda hoje o que eu vou estar te passando, mediante a minha experiência. Porque hoje eu tenho um estudo sobre Nova Aliança, que eu estudei, eu aprendi, estou aprendendo até hoje. Eu tenho certeza que tem muito mais coisas que eu não sei do que eu sei, mas eu tenho aprendido Nova Aliança, eu tenho percebido que se eu não for chato comigo mesmo, eu vou ficar na velha. Parece uma magnética essa coisa de velha aliança, gente. E parece umas coisas tão arraigadas na gente, que a gente sabe que isso é uma religião. Você que veio de uma outra fé, que é uma fé tão conhecida no nosso Brasil, você sabe como foi difícil alguém, não é te convencer, mas alguém te arrancar dessa fé e fazer de você hoje um chamado evangélico. E aí você vem para essa fé evangélica, você vem absorvendo tudo. Eu não sei quanto a você, mas comigo foi assim. E eu lia a Bíblia, eu praticava, ia aos cultos, eu era igrejeiro, ia ao culto todo dia. Porque para mim aquilo era uma grande novidade que eu estava aprendendo e eu queria absorver tudo. Então foi construído muita coisa dentro de mim, porque eu pensava, agora eu estou no lugar certo, ouvindo a coisa certa, aprendendo o que é certo. E parece que com o passar do tempo, você cai numa religião. E a religião, querida, às vezes a gente criticou tanto a outra religião que a gente veio dela, mas a religião nada mais é do que o que você aprende dos seus pais e que você passa a andar no automático, crendo que aquilo é o seu ensino e pronto, acabou. Então hoje nós temos uma geração de crentes que já aprendeu com seus pais. O evangelho não chegou no Brasil ontem. Então existe uma geração hoje de crentes que aprendeu com os pais, ou que aprendeu mesmo com o próprio pastor, com a própria igreja. E a gente abraçou isso com humildade de coração, com a convicção plena, que a gente estava aprendendo toda a verdade. Toda a verdade absoluta. Porque eles apresentaram para nós o Cristo da salvação, o Cristo da cruz, o único Cristo, o único que salva. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, ela nos une, gente. Ela nos une. É como se fosse eu já falei isso aqui, eu vou repetir. É como se fosse uma luz colocada. Bom dia, pastor Leandro, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, Alberto. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Denilson. Uma turma que chegou agora. Denilson, não, perdão, Denis, né? É uma alegria ter vocês aqui, gente. É uma alegria. Mas a mensagem da cruz, para a gente entender essa ilustração, ela é boa. É como você vai imaginar uma grande floresta. Imagine uma grande floresta, gente.
onde nessa enorme floresta, está no escuro, está à noite, está no escuro, e tem muita gente nessa floresta, e o objetivo é unir esse povo todo num lugar só. Pensa, gente, uma floresta enorme, tenta imaginar, lá na Amazônia mesmo, e está todo mundo espalhado, e ninguém sabe onde está ninguém. Como é que você vai unir um povo todo desse? Há uma forma. Há uma forma. Você pega uma luz bem forte e põe num lugar só. E num lugar mais alto, acima das árvores. E pode colocar para baixo, para o chão também, mais lâmpadas. Mas, porém, num lugar só, como se fosse uma claridade. Apenas uma luz. Várias lâmpadas, porém, simbolizando uma luz. E aí, aquele som alto na floresta gritando. Todos vão em direção à luz. E aí todos vão ver essa luz e vão se encontrar. Lembra da historinha de Joãozinho e Maria? E aí todos se encontram naquela luz. Pronto. Aí há uma unidade de um povo dentro de uma grande floresta, em meio a tantas espécies de flora e fauna. Mas ali eles estão se unindo por causa de um chamativo, de uma atração única, de uma palavra única, de um objetivo único, é encontrar o que? Essa luz. E aí vai todo mundo para o mesmo lugar e todos se encontram em meio a uma grande floresta. Então vamos lá. Essa luz, gente, é a cruz. É a cruz. O que nos divide como evangélicos não é a cruz. O que nos divide é o extra-cruz, que são as doutrinas, costumes, né? A forma de interpretar a Bíblia, de entender a velha aliança, a nova aliança, o Velho Testamento, o Novo Testamento, antes da cruz, depois da cruz, a lei e a graça. É isso que divide tudo. Mas a mensagem da cruz, ela é a mesma. Então, a gente precisa voltar para aquilo que nos une. E o que nos une? A cruz, gente. O centro de tudo é essa luz. E a luz é a cruz. Só que quando você veio para Cristo, te apresentaram essa luz. Quando você veio para Cristo e te apresentar essa luz, opa, foi tudo para você. Só que aí veio os extra-cruz. Aí vem as doutrinas, vem os costumes, vem as tradições da própria denominação, vem a teologia da própria denominação, vem a escola dominical, vem os ensinos, vem o conteúdo que aquela denominação crê, interpreta, pratica, vive. E isso foi sendo construído dentro da gente. Seja um ano de crente, 2, 3, isso foi sendo construído dentro de nós e formou a gente. Formou a gente. Então a pessoa, por exemplo, que foi para a luz, a cruz, numa denominação assembleana, por exemplo, tem seus costumes, que pensam até ser suas doutrinas e que a Bíblia diz e que quer viver. Da mesma forma, a presbiteriana, a quadrangular, a batista, a resgatando, metodista, e todas as denominações não tem só apenas essa luz como referência, só a cruz, tem a Bíblia toda como referência. Só que ao invés, preste atenção nisso aqui, ao invés de a gente procurar na Bíblia tudo que remete à cruz, a gente esqueceu da cruz. E quando a gente esquece da cruz, a gente esquece da luz. Quando a gente esquece da luz, a gente fica no escuro. E quando a gente fica no escuro, não tem como mais ter unidade. Por isso que a igreja não consegue viver mais a unidade, porque esqueceu o referencial de unidade. Qual é o referencial de uma igreja que vive em unidade? A cruz. Então, quando eu e você estamos lendo a Bíblia, a gente precisa ver a cruz nela, gente. Mesmo que seja antes da cruz. Porque Jesus, ele cumpriu a cruz, né? Ele cumpriu o episódio da lei, né? Que remetia à cruz, e também cumpriu os profetas. Então, todos os profetas que vieram antes falaram da cruz, uns mais e outros menos. Então, desde quando a gente lê a Bíblia em Gênesis... Deixa o papai pregar aqui. Não tá aí no joguinho. É porque tá travado. Depois o papai destrava para você, tá, meu amor?
Deixa o papai concluir aqui. Daqui a pouquinho o papai conclui. Agora o papai está numa live aqui. Lembra que o papai falou com você? Então vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Aí olha só. Todas as mensagens que nós precisamos ler hoje na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, agora eu preciso achar a cruz. Se eu achei a cruz, eu achei a luz. Se eu achei a luz, eu achei referencial. Se eu achei referencial, não há por que nos dividir. A gente não se divide quanto à cruz. A gente não se divide quanto Jesus, quanto à salvação. A gente se divide sobre os extras cruz. E muitas coisas tornou-se divisão por causa de interpretação. Um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Então os dois não entram em acordo nas suas interpretações. E aí pronto, não consegue mais andar juntos. Mas por quê? Porque perdeu o referencial da cruz. Quando você ler a Bíblia, você precisa encontrar a cruz nela. E se você for radical com você mesmo e buscar aprender a nova aliança, a obra consumada, a graça, o pós-cruz, o próprio Espírito Santo vai te ajudar a entender e a encontrar em textos que você nunca imaginava a cruz. Por exemplo, quando você vai lá em Gênesis, você acha a cruz. Quando está lá no início de tudo, a pele daquele animal que foi morto tipificava a cruz. Tipificava um cordeiro inocente sendo morto. Não que foi um cordeiro, a Bíblia não relata o animal. Mas tipificava que o próprio Cristo é que cobriria a nudez do homem. Então você encontra a cruz. Então você vai encontrando cruz de Gênesis até Apocalipse. E hoje tudo é a cruz. Tudo é Cristo. Então, querido, ao invés da gente viver a velha aliança, viver esse período da lei, da meritocracia, por que existem muitas pessoas hoje meritocráticas? Porque está na Bíblia. Então, eu costumo dizer que melhor do que você ser bíblico é você ser cristão. Você precisa encontrar Cristo na Bíblia. Aí você evoluiu no seu entendimento, na sua revelação, na sua luz, na sua compreensão. E quanto mais você evolui nesse entendimento, menos religioso você se torna. E você se torna mais cristão. Porque toda religião que crê em Jesus tem Bíblia. Mas nem todo religioso é cristão. Olá, Jean, alegria tê-lo aqui. Nem todo religioso ele é um cristão. Por quê? Porque às vezes ele está vivendo, querendo viver a Bíblia, mas não está querendo viver Cristo. Ah, é possível, pastor, eu viver Bíblia e não viver Cristo? Claro que é, querido. Quando você vive a meritocracia, quando você vive o tempo da velha aliança, quando você não vive a graça, não vive a cruz, você é bíblico, você é religioso, mas você não é um cristão. E a gente faz tanta confusão, gente. Nossa, Deus, eu fico imaginando como que Deus, eu sei como ele vê isso. Ele olha para a cruz e está tudo resolvido. A ira de Deus foi derramada toda na cruz. A raiva de Deus, a mágoa de Deus, o ressentimento de Deus. Se eu posso usar essa palavra, ressentimento. Mas tudo foi derramado na cruz. Então, para Deus está resolvido. Deus não consegue olhar para você e para mim sem primeiro olhar para quem? Para a cruz, para Cristo. Nós somos resultados da cruz. Nós somos filhos da cruz. Estamos aqui por causa da cruz. É tudo cruz. Então, Deus não olha para nós sem antes olhar para a cruz. Então, para Deus está resolvido. O ruim é para a gente. Ruim não é para Deus, é para a gente. Então, quando nós estamos nas nossas meninices, perdão pela palavra aqui, vivendo o que não era para viver, crendo no que não era para crer, falando que não era para falar, sabe? Essa meninice religiosa nossa, o diabo fica rindo da nossa cara, porque ele vê em nós que falta o quê? Entendimento. A gente tem a informação, mas nos falta a revelação. Então, há uma diferença entre a informação e a revelação. Informação o ímpio tem, informação qualquer um pode ter. Mas quem de fato tem a revelação, a luz, o entendimento? Aquele que compreende que tudo vem da cruz, gente. Que tudo é a cruz.
que não há como a gente remover a cruz da Bíblia, porque tudo é a cruz. Então, por exemplo, a gente pensa que a gente tem um entendimento muito diferente. Até os próprios cânticos, é isso que eu queria falar um pouco aqui, na verdade eu quero falar um pouco. Eu fico às vezes indo às igrejas aqui em Portugal e também pela própria internet, vendo cultos aí do Brasil. A gente está sempre vendo alguma coisa. E assim, o que a gente vê, né, eu falo isso com muito amor, não é com... O Senhor conhece o meu coração, gente, eu não estou falando aqui para criticar qualquer denominação, qualquer igreja, ou qualquer pastor, não, querido, não é nada disso, ou qualquer ministério de louvor, seja ele pequeno, grande, famoso ou não. Não é essa questão de criticar, é questão de trazer esclarecimentos, só que tem que usar, às vezes, exemplos para a gente entender. Há muita coisa confusa hoje, dentro da própria igreja, e que a gente precisa, sabe, gente? Eu creio que esse é o tempo que a gente está recebendo muita revelação de Deus. Não a gente, Zé Carlos, mas a igreja. E a gente precisa estar antenado, porque isso é muito bom. Primeiro que isso nos tira do automático, nos tira da religião, nos tira de pensar que sabemos alguma coisa. E segundo, que é para melhor. Terceiro, que desconstrói muitas coisas que a gente construiu. Você já reparou? Não sei se você já percebeu isso, mas essa é uma verdade que eu vou falar. É só você ser franco com você mesmo. Você já reparou que a maioria das nossas orações não são ouvidas? Às vezes muita gente tem medo de falar isso. Mas comece a observar tudo que você ora, tudo que você pede. Comece a observar. Não é que nós não recebemos a resposta das nossas orações. A gente recebe resposta, é claro, Deus é bom. Mas comece a observar que a maioria das nossas orações não são respondidas. Não são respondidas. A gente pede por tanta coisa. E quando a gente está num momento de oração, clamando, pedindo e colocando, sabe, como intercessor mesmo, colocando um monte de coisa diante de Deus, a gente começa a perceber depois, se a gente for pegar uma lista de orações, de motivos de oração que a gente faz, a gente percebe que muita coisa não mudou. Deus não respondeu. E aí, como é que você julga isso? Se a gente for parar para conversar sobre isso, o que você tem a dizer sobre isso? Por que muitas orações suas não são respondidas? E essa é uma grande verdade. A gente investe muito tempo orando, e quando eu falo orando, eu estou dizendo mais acerca de pedindo, porque a gente tem um entendimento errado sobre a oração, já começa por aí. Vamos orar. A gente pensa que orar é pedir. E a gente começa aquele monte de petição e pede. E algumas coisas Deus até atende. Ou nem é Deus que atende, é o princípio estabelecido que manifesta. Uma hora eu vou falar sobre princípio aqui com mais calma, de princípios que Deus já estabeleceu, que está tudo diante de nós, a gente não vê. Mas começa a observar isso. A gente, às vezes, ora e recebe muito menos do que muito mais daquilo que a gente pede. E um dos motivos que a gente, muitas orações nossas não são respondidas, eu vou te explicar qual é. É a falta de entendimento da nova aliança. Porque quando você não entende a nova aliança, esse tempo que Deus respeita, que Deus instituiu, que Deus quer que nós vivamos ele, você simplesmente ora errado. Você ora errado. Você quer ver uma oração errada que você faz? Quando você pede o que a cruz já fez. Por isso que eu estou falando que é importante você entender a cruz. Você pede o que a cruz já deu. Então Deus não vai te dar de novo o que ele já deu. Você quer ver uma outra oração errada? Quando você pede para Deus fazer aquilo que ele mandou você fazer. Enfermidade é um dos motivos. Ele manda a gente curar os enfermos, a gente fica pedindo Deus para curar. A gente fica pedindo para Deus curar, sendo que a cruz já curou. A enfermidade veio por quê? Por causa do pecado.
E o que Jesus fez na cruz? Tirou o quê? O pecado. Ah, mas eu peco ainda. Sim, você peca, mas você é justo. Ah, Deus é amor, mas é justiça. Amor e justiça é a mesma coisa. A justiça de Deus se manifestou no amor. Então não é amor e justiça, é amor e juízo. Mas só que o tempo do juízo não é agora. É depois da graça. Esse tempo é o tempo da graça, da obra consumada, do tudo pago. Então a gente pede o que já foi dado a nós para viver a graça. E foi de graça. Por que a gente faz isso? A gente aprendeu assim. A gente cresceu assim. Você pega, por exemplo, cânticos. Como tem muitos cânticos, gente, que, meu Deus, não dá. Não dá, gente. Não dá. Então, quando você é bem radical com você mesmo, no aprendizado da nova aliança, no estudar a nova aliança, você consegue discernir melhor as coisas. E tem hino que você nem canta. Você nem canta. Quando você pede, por exemplo, o Espírito Santo para entrar para dentro de você. Não sei o que pode entrar, entra. Você não entendeu. Você não entendeu a Bíblia. Não é nem questão de nova aliança, você não entendeu a Bíblia. Porque quando você vai em 1 Coríntios capítulo 3, estou aqui com a minha Bíblia aqui, Então quando você vai em 1 Coríntios capítulo 3, por exemplo, versículo 16, esse texto eu fiquei de ler. Está escrito assim, vocês não sabem que são santuário de Deus? Isso é Paulo dizendo aos Coríntios, no tempo da nova aliança. Ninguém disse isso no tempo da velha aliança, do antes da cruz. A velha aliança foi para judeus, gente. A nova aliança foi para os gentios. Eu e vocês éramos gentios, então é para nós. E Paulo, depois da cruz, ele foi chamado depois da cruz, recebeu a revelação da graça, da nova aliança, e prega o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Então, esse Paulo, falando aos Coríntios, olha o que ele fala aqui. Vocês não sabem que são santuário de Deus? O que é santuário, gente? Morada. Está perguntando o seguinte, vocês não sabem que vocês são morada de Deus? Vamos além. E que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, habita, gente, em vós? É uma pergunta que ele está fazendo. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus, preste atenção, Paulo não podia dizer isso antes da cruz, porque não era assim, mas ele podia dizer depois da cruz. Então ele está perguntando aos Coríntios, e eu faço essa pergunta para você, por causa de hinos que você canta. Vocês não sabem, eu agora estou perguntando para vocês, estou usando as palavras de Paulo, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em vocês? Vamos traduzir, mora dentro de vocês. E por que então você fica convidando ele para entrar? Que a casa é dele, que ele pode entrar. E por aí vai, se você for analisar, quantos hinos cantamos sem entendimento, gente? A gente canta por cantar. Sabe o que é isso? Isso é religião. Porque a mensagem também está no cântico. E a gente vai só reafirmando no nosso coração crenças erradas, crenças equivocadas. Por quê? Porque está na Bíblia onde ele era convidado, onde ele visitava. Mas antes da cruz, Paulo, depois da cruz, ele fala, vocês não sabem que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Vocês não sabem disso? É uma pergunta que Paulo está fazendo aqui, porque ele vem trazendo um raciocínio aqui sobre a divisão da igreja. E ele chega e fala assim, poxa, o mesmo Espírito habita dentro de vocês. É o Espírito que habita em mim, habita em você, habita na igreja de Cristo. Então, quando você tem essa revelação,
Isso muda muita coisa, gente. Isso desconstrói um monte de coisa. Porque você para com esse pensamento de pensar que você não é capaz de alguma coisa, sendo que o próprio Deus habita dentro de você. Que hoje não é vá com Deus. Que vá com Deus foi muito bom no tempo da velha aliança, mas hoje é Deus em nós. É Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo diz também aos Colossenses. Então o Espírito que habita em nós é o próprio Deus habitando em nós. Então hoje não é Deus com a gente. Eu repito muitas coisas aqui até você entender. Então não é Deus andando com a gente mais, ainda que isso é muito bom. É Deus andando na gente. E por isso que você é uma bomba. Sabe? Uma bomba que pode destruir todas as fortalezas de Satanás e seus demônios. E quando te falta essa compreensão, essa revelação, esse entendimento, querido, o próprio inimigo ri da sua cara, ri da minha cara. Como falta luz, como falta entendimento, como falta revelação. Quando você pensa que você precisa ir para uma igreja que é chamada casa de Deus, você não entendeu a nova aliança. Porque nós acabamos de ler, a gente só precisa prestar atenção. É só prestar atenção. Paulo está dizendo assim, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus. Então, na velha aliança era assim, pastor? Não. Na velha aliança existia o santuário de Deus, que era a alvenaria. E aí sim, era um lugar onde Deus ia. E esse lugar era a casa de Deus. Na velha aliança, que era o templo feito por mãos humanas. Só que Deus disse que chegaria um tempo onde ele não mais ia habitar em lugar feitos por mãos humanas. Mas nós mesmos seria a própria habitação. Isso já aconteceu, gente. Então, quando você vai a uma igreja, você não está indo para a casa de Deus. Para onde você está indo, então? Você está indo para a casa sua. É a nossa casa. A igreja é a nossa casa, onde as casas de Deus se reúnem. Então, a igreja não é a casa de Deus. A igreja é um galpão, uns mais bonitos, outros mais feios, os maiores, outros menores, os mais antigos, os mais novos, que nós nos reunimos para congregar. E aquilo ali só faz sentido porque a gente está ali. Tanto é que a gente pode sair daquele galpão e ir para um outro lugar, e aquele lugar ser alugado para ser uma oficina de caminhão, para ser uma quadra de futebol, para ser qualquer outra coisa. E Deus não se incomoda com isso, porque Ele não decidiu mais habitar nessas quatro paredes. Ele habita em nós. Aí a gente fala assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? A gente canta assim, não existe isso. Ele estava como onipresente. Mas não é quando a gente chegou e chegou na frente, porque lá é a casa de Deus e organizou tudo para a gente chegar. Não. Ele chegou junto com a gente, porque Ele habita em nós. Então, você não vai a uma igreja, você é a própria igreja. Então, pastor, está errado chamar esse lugar de igreja. Não, é uma forma, até é uma nomenclatura, que eu não posso ver isso como errado, mas eu não posso ter esse entendimento que é ali a casa de Deus. É ali o lugar que eu vou, porque ali é a casa de Deus, ali é lugar cheio de temor, de reverência, porque além da casa ali tem um altar. E não pode subir naquele altar, principalmente se a sua vida não estiver consagrada. Criança não brinca naquele altar, porque aquele lugar é a casa de Deus. Gente, isso é uma praga, esse ensinamento. Perdão pela palavra. Não, querido. Não. Eu e você somos santuários de Deus. Nós somos morada, nós somos a casa de Deus. E nessa casa, corpo, existe também um altar, que é o nosso coração. O altar não é aquela alvenaria mais alta dentro da casa de Deus. Aquilo ali é uma plataforma onde
o pregador, quem está lá em cima vê melhor quem está embaixo, quem está embaixo vê melhor quem está em cima, mas aqui é tudo a mesma coisa. Que se tirar a cruz, acabou tudo. Que estamos ali por causa de uma coisa única, de uma luz que nos une, que se chama cruz, Cristo. Amém, Fábio. Glória a Deus, né? Deus é bom, é a bondade dele, é o favor dele. Então, mas aí você vai ler a velha aliança que tinha o altar, que tinha o lugar de alvenaria, o templo de Salomão, o tabernáculo. Ah, pastor, está aqui, ó. Sim, na velha aliança. Só que Cristo, quando morre naquela cruz, ele celebrou a nova aliança. O relacionamento do judeu, daquele que não creu ainda na cruz, com Jesus, com Deus, é um relacionamento de velha aliança. Só que eu e você, nós relacionamos com Deus como gentios convertidos. Então, nosso relacionamento não é baseado na lei, não é baseado no tempo da velha aliança, é um relacionamento baseado na nova aliança, na obra consumada. Então, eu preciso encontrar a nova aliança na Bíblia. E se eu tenho essa dificuldade, que eu leia. Não que eu não deva ler a Bíblia toda, mas que eu leia mais a nova aliança, o tempo da nova aliança, o tempo pós-cruz, para facilitar o meu entendimento. E eu saber que de fato Cristo já pagou, que ele já morreu. E que hoje eu e você, nós somos habitação de Deus, morada de Deus. Não tem vá com Deus, porque Deus habita em você. E quando você está vivendo momentos difíceis, seja até mesmo por causa de um pecado, de uma fraqueza, Deus não vai embora, ele não é covarde, porque é exatamente nesse momento que você está precisando mais dele. Já virou uma fusão, Deus em você e você nele, onde ele habita em nós exatamente para que a gente entenda o poder que temos sobre todas as situações adversas, não sobre pessoas, mas sobre situações adversas que inclui o próprio pecado. Por isso que o próprio Paulo vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque aquele que venceu o pecado habita onde? Em nós. E ele habita em nós para quê? Para fazer de nós mais do que vencedores. Essa pergunta é muito boa, tá, Jean? Sobre o dízimo. Se vocês me lembrarem, eu posso num próximo café aqui, talvez até da semana que vem mesmo, a gente falar sobre a questão de dízimo e oferta na nova aliança. É algo muito poderoso que eu ensino também, e eu espero que vocês me lembrem aqui que a gente trata esse assunto com vocês. Tá bom? Mas voltando a esse raciocínio, Deus ele decidiu habitar dentro de nós. Então, quando a gente viveu, não é o nosso caso, mas quando a gente, ser humano, viveu a velha aliança, não era um Deus dentro do homem. Aí esses hinos que a gente canta, a gente não, tá? Eu não canto. Mas que muita gente canta, fazia sentido. Mas na nova aliança, para de pedir ou cantar o que Deus já fez. Pastor, como eu sei disso? Estudando. Como é que eu vou discernir isso? Pedindo, é claro, a ajuda do Espírito Santo, mas também se interessando sobre o tema. Procurando saber mais sobre o que mudou. Você quer ver? Você pega Ezequiel, por exemplo, no texto de Ezequiel 47, fala de um rio, onde o próprio Ezequiel foi levado para dentro desse rio. Que rio é esse? Esse rio simboliza o próprio Jesus, o rio purificador. Quem é santo? O Espírito Santo. Então simboliza o Espírito Santo também. Então o homem era levado para dentro do rio. Dentro do rio ele era purificado por aquele rio e também ele era controlado pelo rio. Tanto é que Ezequiel foi levado até não conseguir mais ter pôr o pé no chão, artérias, joelhos, lombos. Depois ele só sabia de passar a nado porque mergulhou no rio. Então ele perdeu o controle foi do Espírito. Então na velha aliança o homem foi levado para dentro do rio. O que mudou na nova aliança? Está a mesma coisa, pastor? Não. Só o inverso. É só o inverso.
Porque na velha aliança o homem era levado para dentro do rio, mas na nova aliança o rio foi levado para dentro do homem. Olha a diferença, gente. Então hoje não é um rio que eu entro, é o rio que entrou. O próprio Espírito Santo, a gente acabou de ler, ele veio habitar dentro de nós, que simbolizava o rio. Então não é mais o rio que eu entro, é o rio que entrou, que está dentro de você, está dentro de mim. E quando a gente entende isso, a gente vai para um outro nível de poder, que consequentemente vai para um outro nível de fé. Então você vê uma situação, por exemplo, de uma pessoa enferma, você, peraí, o rio está dentro de mim. O rio que purifica, o poder, o Espírito que operou através de Jesus, é o mesmo Espírito que desceu em forma corpórea de pomba quando Jesus foi batizado. A Bíblia está me dizendo aqui que esse Espírito habita dentro de mim. Então eu posso operar curas. Por isso que lá em João 7,38, Jesus vai dizer que aqueles que creem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Olha só. De dentro de nós flui rio. Então o rio agora não é de fora para dentro, o rio é de dentro para fora. Então eu não tenho que ficar clamando, buscando, cantando, para que o Espírito Santo passe a habitar em mim, como se fosse eu me santificando para merecer que o Espírito habite em mim. Querido, tenta entender o seguinte, imagine Jesus nessa terra como um tipo do próprio Espírito Santo. Onde que ele entrava? Qual a casa que ele entrava? Você já percebeu isso? Que Jesus ele só entrava em casa de pecador? A Bíblia não relata que ele entrou na casa de um fariseu. Quem era o fariseu? Era o religioso da época. Ele não entrava na casa dos religiosos, mas entrava na casa do pecador. Então, a grosso modo, ele entrava na casa do pior. A grosso modo. Não do melhor. E a gente fica pensando que a gente precisa ser melhor para ele entrar. Não. Você precisa que ele entre para que você seja melhor. Só que quando você creu, ele já entrou. Então não é mais você convencer Deus de entrar, é você convencer o seu coração que ele já entrou. E que a partir do momento que você creu, você recebeu o Espírito Santo. Recebeu onde? Na sua casa alvenaria? Não. Você recebeu ele no seu coração, na sua vida. Lembra em Atos 2, quando aqueles homens da pregação de Pedro se arrependeram? Aliás, eles compungiram seus corações. E aí eles perguntaram a Pedro, o que nós vamos fazer? Perguntou até para os apóstolos da época. Mas Pedro responde e fala assim, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado. E Pedro continua e fala assim, e recebereis o dom do Espírito Santo. O presente do Espírito Santo. Qual é o maior presente do Espírito Santo? A habitação dele, gente. Ele vai falar assim, e a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que não estão aqui, que estão longe, e olha só, e a tantos quantos o nosso Senhor chamar. Então, desde aquela época que começou a igreja até hoje, a promessa continua valendo. Só que eu e você não estamos mais debaixo dessa promessa. Porque a partir do momento que você creu, ela já se cumpriu na sua vida. Então eu e você, nós não somos mais filhos dessa promessa, onde o Espírito Santo prometeu e a gente está aguardando. Então vem, como prometestes, derrama o teu... O Espírito foi derramado há 2000 anos atrás, quando Jesus morre naquela cruz e estabelece o tempo do Espírito. E estão cantando aí para ele, que ele tem que cumprir uma promessa, que é derramar o Espírito. Então a gente não dá. Não dá. Aí não vai. E aí a gente precisa ser radical. Que a gente usa uma linguagem para entendimento, a gente precisa ser chato com a gente mesmo, sabe? Desconstrução não é fácil, gente. Eu já mexi com muita construção, eu sei o que eu estou falando. Desconstruir é pior do que construir.
Então tem muitas coisas que precisam ser desconstruídas. E o que precisa ser desconstruído dá dois trabalhos. Porque você desconstrói para depois construir. Agora o que precisa ser só construído só dá um trabalho. E isso é tão sério, gente, que Jesus ele tinha muita dificuldade com os religiosos. Os fariseus andavam atrás de Jesus e eram os religiosos da época. E eles só perseguiam Jesus. Mas Jesus tinha facilidade com o fariseu. Perdão, falei besteira aqui. Tinha facilidade com o pecador. Ele tinha dificuldade com o religioso, mas tinha facilidade com o pecador. Porque o pecador era uma construção, mas o religioso era uma desconstrução para uma construção. E é triste dizer isso, gente, mas está cheio de religioso na igreja. Então, você que está chegando agora para a vida cristã, você é novo na fé, principalmente você é novo, você é um privilegiado a aprender sobre a nova aliança, porque você está num tempo de construção. E é um desafio para aqueles que têm muitos anos de crente, vamos dizer assim, porque foi construído muita coisa, na nossa boa intenção, foi construído muitas coisas que a gente precisa rever. Então você não vai para uma igreja que é a casa de Deus mais. A casa de Deus é você. A igreja é uma reunião das casas de Deus. E que quando a gente vai ali, a gente vai como casa de Deus. A um galpão, a um lugar onde a gente se encontra como irmãos. E que tem uma mesa. E que a gente vai ali para partir. Muito mais do que para comer. Porque o dono do pão dá comida em casa. Lembra da ceia? Paulo dizendo, vocês têm fome? Come em casa. Então nós temos hoje, a gente está aqui na nossa casa, eu estou na minha. Talvez você está na sua, eu não sei onde você está agora, no carro, onde você está andando aí, nos Brasil da vida, na África da vida, que estão aqui com a gente. Mas a gente está comendo. Então quando eu vou a uma igreja, um lugar que foi escolhido para a gente se encontrar, alugado, construído, aquilo ali nunca foi casa de Deus no tempo da graça. Aquilo ali é a nossa casa, que a gente precisa zelar por ela. É ali o lugar de encontro, que a gente se encontra como irmãos, como casa de Deus. E que o altar não é aquele lugar que o pastor sobe. Porque o pastor dos pastores já entrou nesse altar. Já mora nesse altar. Que é o nosso coração. Mas o meu coração falha tanto, pastor. Erra tanto. Eu nem sei se ele habita em mim. Isso é meritocrático, então. Porque você está pensando que é por causa de você que ele habita em você. É por você. Mas é por causa da cruz. Nós somos habitação dele porque Cristo pagou por nós. Ele se fez pecado por você e por mim, para que eu e você fôssemos justiça dele. Então nós somos justos por causa dele, não é porque a gente é bom. E quanto mais você falha, não é que você se converte para falhar, Deus não te chamou para esse mundo do pecado, mas quanto mais você peca, se você analisar um pai bom, um pai de amor, mais cuidado você tem. E para ele mais cuidar, mais ele precisa estar. Porque por mais que eu queira daqui de Portugal, não tem como eu cuidar de alguém que está aí, em Juiz de Fora, que eu poderia estar tão perto. Então você pensa, você tem essa mentalidade de que quando você erra, Deus se afasta de você. Como que o Pai vai te amar tanto, vai cuidar tanto, vai te abraçar, vai te dar poder sobre o pecado, se quando você peca, ele se afasta? É porque você aprendeu assim. É porque às vezes você ainda está pensando num modelo meritocrático de relacionar com ele. De modo que você faz para ele para ele fazer. Você age para ele reagir. Não é assim. Nada, acredite, nada, vou repetir, acredite, nada começa em você.
O máximo é passar por você. Mas a maioria das coisas termina em nós. Tudo começa em Deus. Não vou dizer a maioria, mas muitas coisas terminam em nós. E muitas outras coisas terminam no próprio Deus. E o que termina em nós, um dia terminará em Deus, que é a eternidade. Então, se a gente for olhar a nível de eternidade, tudo começa em Deus, porque Ele é eterno, não tem começo e não tem fim. E tudo termina nele, só passa por nós. E nesse tempo tão maravilhoso, chamado tempo da nova aliança, graça, obra consumada, paga, pós-cruz, tempo de sangue derramado, Ele decidiu, desde Gênesis, foi prometido e veio se cumprir em Atos 2. Ele decidiu fazer de nós, que cremos nele, Ele decidiu fazer de nós a habitação dele. Então Ele habita em você, Ele habita em mim. O seu coração é o altar. Você é a igreja. A igreja de Cristo, ela não é parada com a placa do lado de fora. A igreja de Cristo é ambulante, é andante, com Cristo do lado de dentro. Então, onde você vai, é um Cristo indo. Você foi entalhado na rocha. Você foi cortado da rocha. Você faz parte da rocha. Você tem a substância da rocha. E onde você anda é a igreja avançando, é o reino avançando, é o reino indo. Então, tudo que você precisa não está mais do lado de fora que você coloca para dentro. Tudo que você precisa está agora do lado de dentro que você coloca para fora. Porque Deus habita em você. E Deus é tudo. Paulo fala, já vou encerrar, gente. Paulo fala nessa mesma carta aos Coríntios, eu não me lembro se é na primeira ou na segunda, ele fala assim: eu temo, e esse temo aí talvez seja de medo mesmo, eu tenho medo que se afaste de vocês. Olha o que ele disse: eu tenho medo que se afaste de vocês a simplicidade do Evangelho. E infelizmente esse medo de Paulo aconteceu. A igreja perdeu a simplicidade. Hoje a gente vê uma igreja muito mais complicada do que simples. É muito ensino, é muita informação, são muitas crenças. Isso trouxe muita confusão e virou uma religião, às vezes, em muitos casos. E a simplicidade do Evangelho se resume numa palavra. Eu podia falar muita coisa sobre essa simplicidade, mas eu vou resumir numa palavra. Que se você começar a focar nessa palavra, quando você estiver lendo a Bíblia, orando, tudo que você for fazer, quando você estiver relacionando, cantando, vai facilitar a sua vida. E vai facilitar a relação. A simplicidade do Evangelho se resume numa palavra. Tem muitas palavras boas que eu poderia usar, mas eu vou usar a fonte delas. Cruz. Cruz. A simplicidade do Evangelho é a cruz. É a cruz que nos une. Nos une. É a cruz que nos cura. É a cruz que nos salva. É a cruz que nos deu a oportunidade de ser hoje santuário de Deus, habitação, morada de Deus. É a cruz que nos faz amar e ser amados. É a cruz que venceu o pecado por nós. Tudo é a cruz. Você precisa encontrar a cruz na Bíblia. Tudo é cruz. Tudo vem da cruz. Tudo vem dele. Nada é a gente. Tudo é ele.
tudo a Ele. Então, querido, a cruz começa a se revelar a você a partir do seu interesse. E quanto mais você entende a cruz, mais você muda tanta coisa, inclusive a sua forma de orar. Você não ora mais como um pedinte religioso. Você ora como um apropriador de uma obra que já foi feita. Você não fica mais como um pedinte espiritual. Mas você se apropria, até na sua forma de orar. Você vai fazer uma viagem, você fica, Deus, abençoa o pneu, abençoa a roda. Senhor, abençoa a caixa de marcha, abençoa o motor, me livra de acidente. Me livra... Você pode orar esse tempo todo. Até mais tempo. Mas sua oração é assim, Senhor, meu coração é grato. Porque está tudo consumado. E essa viagem que eu vou fazer vai ser uma bênção. Porque o meu carro é uma bênção. A caixa de marcha é uma bênção. O motor é uma bênção. A mecânica desse carro é uma bênção. Essa estrada é uma bênção. Os motoristas que vão cruzar comigo na estrada, vão na minha direção, são bênçãos. E nada vai me acontecer. Porque eu estou blindado pelo teu sangue. Porque naquela cruz o Senhor já pagou por mim. O Senhor me ama tanto. Que o Senhor já colocou anjos naquele carro comigo, me livrando de acidente e de todo mal. Eu quero aqui, Pai, te agradecer por essa viagem. Eu já sei que vai ser um tempo maravilhoso lá, porque já está pago. O Senhor já pagou por esse tempo. E enquanto eu estiver aqui na terra, eu estarei debaixo dessa graça, desse favor imerecido. Então, o tempo que eu vou estar vivendo nessa viagem, seja conduzindo na estrada, seja lá nesse local, já foi pago. Se está pago, vai ser bom, porque o Senhor me deu o melhor. Muito obrigado, Pai, porque eu sou filho, eu sou filha, amada do Senhor. E tudo que o Senhor faz é bom. Eu quero te agradecer por essa viagem. Quer dizer, olha só, você falou as mesmas coisas, porém como filho, e não como um escravo pedinte, de um Deus que vai fazer. Mas você apenas declarou e fez o seu coração lembrar que Ele já fez. É assim, querido. Bom, sexta-feira tem mais, a gente encontra no mesmo horário. Você que chegou depois, essa live vai estar disponível aqui para você no Instagram por alguns dias, depois vai subir para o meu canal. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve, tem muitas ministrações lá. É PR José Carlos Vieira, tá? PR José Carlos Vieira, você encontra lá o meu canal no YouTube, e você pode se inscrever lá e assistir outras ministrações lá, inclusive essa. Mas a gente encerra por esse momento. E na sexta-feira está tudo consumado. Seu dia vai ser uma bênção porque está consumado. Sua quinta está consumada, sua sexta consumada. E você vai poder continuar assistindo, né, esse café, tomando esse café com a gente aqui. Que a gente está sempre tratando um único tema: nova aliança, obra consumada e cruz. A gente fala muita coisa aqui. Muita coisa. Sobre a mesma coisa. Tá? Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a muita coisa sobre a mesma coisa. Aqui é o lugar de muita coisa sobre a mesma coisa, até a gente entender. E quando a gente entende, é libertador. É libertador. Oi, Eliane, que alegria te ver aqui. Vai estar disponível a ministração, gente, depois vocês assistem. Deus falou muito comigo, espero que tenha falado contigo também, porque quando eu estou compartilhando, eu também estou recebendo, porque é a graça dele, é o favor dele, tudo vem dele, nada é a gente, né? Tudo vem dele, tudo somos nós. Sim, Jean, claro, estou aqui para servir, cara. Estou aqui para servir, eu amo servir. E depois vocês me lembram que nós vamos tratar na sexta-feira sobre dízimo e oferta. O Jean pediu aí, nós vamos tratar sobre dízimo e oferta. É da velha, é da nova, como funciona, devo dar dízimo, não devo, sou amaldiçoado quando não dou, essas coisas aí que a gente vê por aí. Então, assim, vai ser muito enriquecedor, mas eu preciso que vocês me lembrem, tá? Me lembra aí, na quinta vocês me lembram, amanhã, na sexta-feira a gente trata sobre dízimo e oferta. Amém, Wagner? Deus é bom, cara, Deus é bom, tudo é o favor dele.
E eu fico tão feliz, sabe, de ver gente que está aqui comigo há tanto tempo, como o Wagner, a Eliane, e muitos outros que estão comigo há bastante tempo, o Wesley, né? E continua aqui, porque é uma desconstrução, e desconstrução leva tempo, né? E graças a Deus pela sua vida aí, por esse interesse de estar sempre aqui com a gente, aprendendo e crescendo em conhecimento. Alex, que alegria ter vocês aqui com a gente também. Um grande abraço ao pessoal do sítio aí, que está nos assistindo também, a turma do sítio aí. E a gente se vê na sexta-feira no mesmo horário. Amém? Deus é bom e até sexta. Seu dia será poderoso porque está tudo pago, tudo consumado. Amém.